Bom, iniciando nossos trabalhos aqui com resistência dos materiais, o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui é a questão de reações de apoio. Então vamos pegar um exemplo típico que nós temos nas estruturas, do qual nós temos a ação de uma carga e nós vamos ter as reações de apoio. Então vamos considerar aqui um vínculo do qual ele esteja somente uma direção. E aqui nós teremos um vínculo do qual ele suporta duas direções. Como é que eu sei onde estou trabalhando? Eu vou colocar nomes. Então aqui, por exemplo, reação A na direção X, reação A na direção Y. Tá? Considerando aqui o ponto A. Ponto B e aqui o ponto C. E aqui então nós vamos ter a reação C na direção Y. Baseado nisso também, as reações, nós vamos ter as ações. Aqui, por exemplo, de uma carga, 10 kN. Considerando aqui a distância entre os pontos A até o B, 2 metros, e de B até C, 2 metros. Quando se faz a resolução dos exercícios, sempre a gente vai ter a questão das três incógnitas, ou seja, primeiro, a somatória de forças na direção X tem que ser igual a zero. Nesse sentido aqui, o que se faz? Da esquerda para a direita, positivo. Da direita para a esquerda, negativo. Então, somando o que nós temos nessas direções aqui, nós vamos encontrar somente o R e a X. Tá? E mais nada, não tem estruturas outras na direção X. Próximo passo, somatório de forças em Y. Tem que ser igual a zero. Nesse passo aqui, você vai considerar de baixo para cima positivo, de cima para baixo negativo. Então, sempre fazem o seguinte, começa de uma ponta e vai variando a estrutura até você chegar no final. Então, aqui nós vamos ter o RAY, de baixo para cima, positivo. O 10 de cima para baixo, negativo. E teremos o RCY de baixo para cima, positivo. Então, tudo isso tem que ser igual a zero. Faça as incógnitas, ou seja, RAY mais RCY tem que ser igual a 10 kN. Então, nós temos aqui a nossa primeira equação. Ou seja, essa equação aqui, tá? Nós temos duas incógnitas, no ponto A e no ponto C. Próximo passo, tá? É fazer a somatória de momentos, onde a gente tem maior número de apoios. Então, nesse caso, no ponto A, tem que ser igual a zero. Aqui vocês vão considerar sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Então, aqui é como se tivesse um braço de alavanca. Um ponto onde você tem a somatória de momentos, tá? Nesse caso é o A. E no outro você tem, tá? A força. Então, vamos lá. Ponto A está aqui. RAX está bem em cima do ponto. RAX, tá? Vezes 0, 0. RAY vezes 0, 0. Então, o que tiver em cima desse ponto aqui, 0. Próxima força, 10. Distância dela até o ponto A, 2 metros. Tá? Então, vocês que estão começando, façam essa analogia aqui. Ó. O seu ponto A está aqui e você tem uma força aqui de 10 kN. Então, veja que essa força, tá, vai tentar girar esse ponto num sentido horário. O sentido horário ele é positivo. Ok? Próxima força, RCY. Distância do RCY até o ponto A, 4 metros. Faz a mesma analogia. O somatório de momentos que você está fazendo está aqui e a força está aqui de baixo para cima.
Então, essa força vai tentar girar esse ponto aqui A no sentido anti-horário. Então, vai ser negativo. Não tem mais nenhuma força na estrutura, então tudo isso aqui tem que ser igual a zero. 10 vezes 2, 20, tem que ir igual a RCY vezes 4. Ou seja, 20 dividido por 4 é igual ao RCY. Então, nós temos aqui que o RCY é igual a 5 kN. Chegamos ao primeiro resultado. De posse desse valor, tá? Substitui nessa primeira equação que nós temos aqui. Ou seja, RAY mais 5 é igual a 10 kN. O RAY é igual a 10 menos 5 kN. Então, RAY é igual a 5 kN. Então, chegamos aqui, tá, ao primeiro resultado nosso. RAY com 5 kN e RACY com 5 kN. Tá? Então, aqui 5 kN e aqui 5 kN.